Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Vamos ler a palavra, logo você já vai sentar. Marcos 6, verso 30 a seguir. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, verso 30. As crianças até 8 anos. Todos encontraram? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Marcos 6, verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé. De todas as cidades chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram eles: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupo de 100 em 100, 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos seus discípulos para que o distribuíssem. E por todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Amém? Podeis sentar. Meus queridos, nós temos uma grande dificuldade de definir missões, porque se nós não conhecermos um pouco da realidade missionária do campo, tudo que nós falarmos aqui não passará de teorias. Então, nós vimos aqui sertão, vimos aqui África, América, enfim, as aldeias indígenas, e nós ficamos que, puxa vida, nossa, que legal, que ótimo, mas a gente não consegue se envolver porque nós não sabemos a intensidade do que é estar no campo missionário. Mas isso tem uma cura, isso tem um jeito. A primeira delas é você fazendo aí uma viagem missionária, como a tia Elcio falou semana passada sobre o Peru. O pastor Edson Teixeira, ele organiza quase mensalmente alguma caravana para algum estado ou país. Então, pastor, olha, eu tenho um sonho de viajar para o exterior, alia a sua viagem à obra missionária. Então, você de repente vai à África, ao Haiti, enfim, tem vários lugares aí que você pode conhecer. E eu creio que se você conhecer de perto a obra missionária, eu creio que teu coração, tua percepção, tua visão irá mudar. Eu digo isso porque eu tive 2 experiências missionárias, uma foi no Paraguai e outra no Uruguai, como já relatei aqui algumas vezes. Então, se nós nos imergirmos, inserirmos num trabalho, numa cultura, nós conseguiremos olhar de forma diferenciada para as missões e para os missionários. Então, aqui perto da gente, tem aqui Paranatinga e Gaúcha do Norte. Desde que o pastor Ezra veio aqui, nós estamos prometendo ir lá. Uma hora nós vamos lá, uma hora nós vamos lá, uma hora nós vamos lá, e nunca fomos. Então, tudo isso demanda tempo, demanda condições financeiras e demanda também desejo, de nós sairmos da nossa zona de conforto, ir lá no meio da aldeia, comer, quem sabe, aí um tamanduá assado, jabuti, macaco, essas coisas bem gostosas que vocês já conhecem. Então é difícil, nós só entenderemos a missão se nós um dia formos lá. A gente olha a foto e tal, o Estado Islâmico está matando, aquela coisa toda, mas parece que não chega ao nosso coração.
Parece que a gente não consegue se mobilizar, se convencer. Parece que tudo isso fica muito teórico. Puxa, está aí a CEPAL, também a Missão Portas Abertas, Janela 1040, a MISPA, aqui do pastor Zé Rodrigues, MCM, vários órgãos missionários, nós conhecemos, ouvimos até a história de missionários, mas isso parece que não chega ao nosso coração, porque nós ainda não tivemos um contato efetivo. O dia que nós sairmos da nossa zona de conforto e percebermos que nossa casa é ótima, e tudo que temos, muitas vezes nós até reclamamos, nós vamos perceber quão é importante a obra missionária. E eu fiquei pensando, puxa vida, como então a gente pode aprender, se por acaso eu desejar ser um missionário, se por acaso eu desejar um dia, fazer missões de alguma forma, seja na cidade, seja no meu bairro, no meu trabalho, seja transcultural, seja talvez internacional, enfim, não sei, mas o que eu poderia fazer? E aí talvez, ou talvez não, certeza, o melhor exemplo de missões é o próprio Cristo. Deus é o Deus das missões. Deus é o Deus missionário. Ele é o primeiro que envia alguém. Ele envia seu próprio Filho já com uma missão específica, que era salvar a humanidade. Então o próprio Pai, o Pai é um Deus missionário. Envia Cristo para morrer, para salvar, com a missão de fazer alguma coisa, e essa missão tinha o objetivo de salvar a humanidade. Jesus veio com uma finalidade, essa finalidade era o quê? Morrer por mim e para vocês. E Jesus fez isso com muita maestria, e no intervalo que ele andou sobre a terra, nos seus 3 anos e meio, nós vimos aqui um Cristo dando uma aula, dando um show do que era e como deveria ser uma obra missionária, ou como deveria se portar um missionário. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite, sobre Jesus, o modelo de um missionário. Eu queria falar sobre Jesus, o modelo de um missionário, aprendendo a fazer missões com Jesus. Meus amados, em primeiro lugar, fazer missões é ministrar mesmo quando quem está precisando ser ministrado é você. Fazer missões é ministrar, mesmo quando quem está precisando ser ministrado é você. Olha o que diz o texto no verso 31 ao verso de número 33. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para... errado, volta lá, 6. E ele lhe disse: vinde repousar um pouco à parte, obrigado, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós para o barco num lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé todas as cidades e chegaram antes deles. Meus amados, se você ler aqui o Evangelho de Marcos, é um evangelho resumido, mas se você ler até o capítulo 6, você vai ver que Jesus já ensinou, pregou parábolas, curou, discutiu com fariseus, fez várias e várias ações até o capítulo de número 6. Então até essa altura nós podemos perceber aqui talvez um Jesus cansado, exausto. E Jesus, como homem, você sabe, ele também teve as mesmas necessidades, canseres, enfados que qualquer homem. E aqui nesse texto dá para nos retratar, nos relatar que eles estavam estafados, estavam cansados, estavam sobrecarregados. E o próprio Cristo diz para os discípulos: olha, vamos repousar um pouco, vamos tirar um cochilo, vamos descansar um pouquinho, vamos renovar nossas forças, vamos renovar nossas energias, recarregar nossa bateria, vamos sair um pouco, porque o texto diz que eles não estavam tendo tempo nem para comer. Eles estavam numa situação de tanta demanda, tanta procura, tanta ministração, tanta pregação, tanta cura, que chegou um momento que eles mesmos cansaram, e o Senhor Jesus diz: olha, vamos descansar, porque ninguém é de ferro. Nessa madrugada, quando trocou o turno, eu falei: gente, vai dormir, vai descansar, porque senão vocês não vão aguentar. E é isso que Jesus tinha em mente: nós precisamos descansar, nós merecemos também um sossego, um descanso. Nós precisamos de um refúgio para renovar nossas forças. Nós precisamos, como nós falamos sempre, recarregar a bateria. E é interessante o Marcos dizendo: eles não tinham tempo nem para comer. Ou seja, é certo que as pessoas estão procurando por Jesus. Por que é que procuravam por ele, pelos discípulos? Porque sabiam que eles tinham condições de ajudar, que eles tinham condições de servir. E eles estão em um lugar solitário, e é muito interessante o texto,
que no verso 33 diz assim: muitos, porém, fizeram o quê? Os viram sair de barco, reconhecendo o que o povo fez? Correu atrás deles. E aí diz o texto que de todas as cidades, e entre aspas, o pior de tudo, chegaram antes deles. Essa sensação é a sensação que eu tive da seguinte forma: tem aquele momento que você trabalhou o dia inteiro em casa e tal, né? Seja mulher, limpou, trabalhou e tudo. Quando chega 1h da tarde, você marcou, falou, agora é a hora do cochilo. Quando você organizou tudo lá, ligou o ventilador, o ar, quando você vai dar aquele cochilo, aí chega alguém lá em casa. Ô fulano! Aí você está assim, puxa vida, agora era o momento que eu ia descansar. Aí chega aquela pessoa que conversa bem pouco. Não tem aquela assim que gosta de contar a história nos mínimos detalhes? E conta 1h lá, você já está pescando. O caso disse que pescou aí à noite, né? Você já está pescando e a pessoa está lá e conversando, conversa vai, conversa vem, você já abriu a boca e a pessoa está ali. E a pessoa te buscou porque muitas vezes ela sabe que você é um refúgio para ela. Ela te buscou porque sabe que talvez você tenha capacidade de atender, capacidade de ajudar, de ministrar. E eu imagino Jesus quando ele sai com o barco para ministrar, para descansar ou melhor. Quando eles olham de lá, eu imagino Pedro olhando para os discípulos e falando: isso, Júlio, dá uma olhada onde o barco vai encostar, o que está acontecendo? O barco está apontando um lugar, diz que o povo sai correndo. O texto não diz que ele sai andando, ele sai igual doido, correndo atrás de Jesus. Aí eu fico pensando, puxa vida, Jesus precisa descansar, Jesus precisa se fortalecer, e a multidão não dá descanso. E eu fico pensando, meus amados, nesse texto, da seguinte forma: eles precisam ser ministrados, no entanto eles têm que ministrar. Eles precisam de comida, mas no entanto eles têm que alimentar. Eles precisam de consolo, mas no entanto eles têm que consolar. Eles estão precisando de ânimo, mas nesse momento eles mesmos precisam animar. Eles precisam de cura, mas nesse momento eles mesmos precisam curar. E como diz o Rodolfo Abrantes em um de seus hinos, que das minhas feridas sai um poder para curar. E eu fico pensando que quando nós temos um desejo de fazer a obra de Deus, seja local, seja uma obra missionária, nós precisamos entender que muitas vezes que você estará precisando de ser ministrado, é você que vai ter que ministrar. Quantas vezes você está sem força, quantas vezes você está desanimado, e é você que tem que ministrar, é você que tem que animar, é você que tem que arranjar forças, não sei de onde, é claro que é de Deus, para entregar comida para aqueles que estão precisando. Tem momento que é você que está precisando comer, tem momento que é preciso você se alimentar, e parece que a multidão está te cercando, e o povo está te procurando, e as demandas estão crescendo, e você fala: puxa vida, quando é que eu vou ter um sossego? Quando é que eu vou ter um descanso? Quando é que eu vou receber? Quando é que eu vou ser alimentado? Quando é que eu vou ser ministrado? E no entanto, apesar disso tudo, é você que tem que ministrar. Por que isso acontece? Porque certamente o Senhor vê em você alguém capaz de abençoar aqueles que te procuram. Meus queridos, falo isso sempre. Quantas vezes eu desejo domingo à noite chegar e sentar e eu receber a palavra? Então agora no mês das mulheres vai ser um bálsamo para mim, né? Mês inteiro eu recebendo da mulherada. Então tem momento que você está esgotado, tem momento que é você que está precisando, e Deus ainda coloca pessoas do seu lado para você abençoar elas. Aí você fica pensando: mas meu Deus do céu, eu estou precisando de ajuda e estou aqui ajudando gente. Esse é o poder de Deus. O poder de Deus é aquele que se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo Paulo nos ensina que quando eu estou fraco, aí então eu sou... Alô? Eu sou forte. Quando eu estou fraco, eu estou caído, estou abatido, estou desanimado, aí o apóstolo Paulo vem: é aí que você está forte. Eu estava lá em Umuarama, eu acho que em 2006, 2007, e eu estava numa crises muito grandes no seminário, crise de convicção de fé, de ministério, de tanta coisa. E eu liguei para o pastor Alessandro: pastor Alessandro, eu vou passar o final de semana na sua casa.
E aí, sabe aquele dia que você não está afim de nem ir no culto? Que o melhor talvez você dormir e tentar esquecer de tudo, esquecer do mundo. E aí ele, vamos para o culto. E eu saí e orei, Senhor, fala comigo, ministra a sua vida, a minha vida, usa o pregador, fala comigo através da palavra. E eu saí com aquele sentimento de que hoje eu vou receber, hoje é o meu dia, hoje eu vou chegar com a bandeja e eu vou ser servido. E aí nós fui para a igreja, que nesse momento o pastor Alessandro congregava, que era a terceira igreja. E aí eu fiquei lá no fundo, escondido, de cabeça baixa, para ninguém me ver. Quando eu estou lá de cabeça baixa, arrasado, de repente eu só senti um cutucão. O diácono: ô seminarista, o pastor perguntou se você pode pregar hoje. Aí eu falei: meu Deus do céu, não é possível, gente. Eu não vim para pregar, pensei. Eu vim hoje não é para pregar, eu estou em condições de pregar, eu estou mal para caramba. Minha fé está abalada, eu estou fraco, eu não consigo, meu Deus. Só que na Assembleia de Deus, você dizer um não significa você estar em pecado. Ué, não vai pregar por quê? Está em pecado? E aí então, para eu me livrar dessa, para não achar que eu estava devendo o cartório, eu falei: puxa vida. E sabe aquela história, tipo assim, não tem esse negócio de te ligar um dia antes, 2 dias antes e falar: prepara o sermão, é na hora. O pastor falou que é para você pregar. E aí eu falei: misericórdia, meu Deus, o que eu faço agora? E aí lembrei de um texto, e aí aquele sentimento: seja o que Deus quiser. E subi para aquele púlpito arrasado, a igreja cheia também, lá tem uns 300 membros, e olhando para aquele povo com aquele sentimento: o que eu vou falar para esse pessoal hoje? O que é que eu tenho para dar para esse povo? Eu não tenho nada. Eu estava extremamente arrasado naquele dia, e ministrei a palavra. Quando eu fiz o apelo, meus amados, eu não acreditei. Lotou a frente ali do púlpito, várias e várias pessoas chorando, quebrantados, entregando a vida a Cristo. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, o dia que eu estava bem, não acontece essas coisas. O dia que parece que você está animado, que você fala: hoje eu vou bombar, não acontece nada. E eu fico pensando, meus amados, que fazer missões ou fazer a obra de Deus é ministrar mesmo quando é você que precisa ser ministrado. A nossa vida vai ser assim. Muitas vezes você está esperando uma palavra de consolo lá na tua casa, esperando uma palavra de Deus, esperando um ânimo, e vão bater pessoas lá na sua porta te buscando para você ser a palavra de consolo e de ânimo para essas pessoas. Minha vida tem sido assim. Muitas vezes eu estou esperando um colinho de mamãe, e eu preciso fazer colinho de mamãe para as pessoas. Por quê? Porque o Senhor, Ele só dá aquilo que a gente pode descarregar. Se o Senhor está permitindo pessoas te buscarem, é porque Ele sabe que você tem condições de ministrar na vida delas. Então eu queria deixar essa palavra para você. Fazer missões, ou fazer obra de Deus, ou servir a Deus, a gente pode aqui generalizar, é ministrar. Mesmo quando quem está precisando ser ministrado é você. Quantas vezes já aconteceu isso com você? E quantas ainda acontecerão? Segundo, fazer missões é ter compaixão pelos perdidos. Olha o que diz o verso 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas desgarradas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhe muitas coisas. Eu fico imaginando que nesse momento Pedro ainda não está 100%, ainda não está convertido de fato. Eu imagino, isso é meu, não está na Bíblia, não tem nenhuma base para isso, mas é só uma conjectura. Eu imagino quando Pedro vê a multidão, ele deve ter gritado no barco: volta, volta, volta. Ao contrário, todo mundo, 1, 2. Aí Jesus: não, vamos ficar. O pessoal nos buscou porque eles precisam. Eu imagino que: puxa Senhor, nós precisamos descansar, eu estou com fome, não comemos nada, estamos cansados, nós já atendemos essa multidão do outro lado, ora o povo aqui de novo, já está aqui de novo, Senhor. Aí o Senhor: não, desce, encosta o barco. Agora, quando Jesus vê esse povo, a imagem ou o sentimento que passa no coração de Jesus não é de repente: ô povo interesseiro, não, está vindo atrás de mim, só quer milagre, é curioso e tal. Esse povo sem futuro, esse povo não quer nada com nada, está aqui, são espectadores, é isso.
Mas diz que quando Jesus vê a multidão, que ele mesmo já tinha lidado com ela agora há pouco, diz que Jesus se compadece deles. Se compadece porque diz que eles estavam perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Ele olha para esse povo e ele tem um coração, a alma de compadecer desse povo. Ele enxerga aquilo que o pessoal precisava. Eles estavam doidos, desgarrados, marginalizados, perdidos. Aí eu pergunto, o que Jesus tinha com esse povo? Qual a obrigação que Jesus tinha com essas pessoas? Se falássemos teoricamente, talvez nenhuma. Mas pensar que Jesus veio para morrer por eles, Jesus se doou por eles. Jesus os ama, Jesus se compadece desse povo. E eu fico perguntando, quando é que nós vamos conseguir amar aqueles que Jesus amou? Quando é que nós vamos conseguir amar as missões, a obra do Senhor? Se não quando o Senhor nos dá um coração de carne. Às vezes nosso coração é um coração de pedra, está tão petrificado, tão duro, que nós não conseguimos nos compadecer de nada. Nós muitas vezes estamos olhando a crise, a dificuldade, a luta, a angústia, mortes da igreja, mas nosso coração está duro. A gente tem condições de ajudar, a gente não ajuda. A gente tem condição de servir, a gente não serve. Deus só vai mudar essa situação em nosso coração o dia que Ele colocar em nós um coração de carne. Faz quanto tempo que você não consegue chorar pela causa do Senhor? Chorar de se importar com pessoas, chorar de fazer o bem, chorar de servir. Quando você faz algo que te traz alegria, te traz paz, te traz prazer, que traz gratidão, qual é o sentimento que passa no seu coração? Nós só vamos conseguir amar a obra de Deus quando o Senhor nos dá um coração de carne. E nós precisamos orar: Senhor, tira de mim o meu coração de pedra e me dê um coração de carne, um coração que consegue olhar por aqueles que o Senhor olhou, olhar pelos perdidos, cansados, abatidos, oprimidos, olhar por aqueles que a sociedade esqueceu, olhar por aqueles que ninguém olha, olhar não só para a obra, mas também pelos missionários que estão esquecidos e talvez uma vez por ano são lembrados nas igrejas para fazer a obra de Deus. Você tem alguns missionários aí no seu Facebook, manda uma mensagem para ele: pastor, estamos orando por você, não desista, continue firme. Pastor Esdras, Edson Teixeira, tantos outros que estão espalhados pelo Brasil e para o mundo. Se compadeça daqueles que estão à frente da obra do Senhor. Ame aqueles que Jesus amou e continua amando. Para você fazer missões ou para você fazer a obra do Senhor, é necessário você ter um coração de compaixão. É necessário você se compadecer por aqueles que Jesus se compadeceu. Terceiro, fazer missões não é só se compadecer, mas também agir. Verso 34, parte B até o 37, diz assim: e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém eles respondeu: dai-lhe vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Queridos, nós temos uma outra situação complexa aqui também. Muita gente até consegue se compadecer. Ontem à tarde eu tive uma reunião lá do projeto social, saí daqui correndo, tomei banho, fui lá e ainda ministrei uma palavra ontem à tarde. E aí foi o que eu falei, que muitas vezes eu fico um tanto preocupado com o trabalho de missões, sabe por quê? Porque no trabalho de missões, se a gente começar a trazer uns vídeos aqui de triste, de criança morrendo, você vai chorar, você vai se compadecer. Se nós trouxermos aqui gente perdendo a cabeça, igual uma vez por outra rodou aí no nosso WhatsApp, gente morrendo queimado, crianças queimadas, você vai chorar, você vai se compadecer porque você tem filho, você vai se colocar no lugar dessa mãe e desse pai. Só que muitas das vezes essa compaixão nossa dura meia hora, uma hora, durou domingo à noite. A nossa compaixão muitas vezes ela só dura o culto. Se a gente trouxer qualquer missionário que está sofrendo no campo e ele contar metade das experiências dele aqui, todo mundo aqui sai arrasado, todo mundo aqui sai chorando, todo mundo aqui sai quebrantado. Mas o grande problema é que nossa compaixão, ela não se alia à ação.
Eu posso me compadecer pelos pobres, eu posso me compadecer pela fome, eu posso me compadecer pelos marginalizados, prostitutas, ladrões, enfim, posso me compadecer sobre tudo. Mas muitas vezes a minha compaixão, ela não se torna em ação. Eu choro, eu prometo, eu levanto a mão e tal, mas depois a minha compaixão não se passa para ação. Se a nossa compaixão não se resultar em ação, não valeu de nada a gente se compadecer, porque senão a gente só emocionou. A gente só veio se emocionar, a gente só veio chorar. Você ouviu, chorou, se quebrantou, mas ali acabou. Não passou dali. E Jesus se compadece pela multidão, mas a primeira ação que Jesus tem, o que Jesus faz? O que diz o texto aí, verso 34, parte B? E passou-lhe a ensinar muitas coisas. Jesus se compadece desse povo. Peraí, esse povo está perdido. Esse povo não sabe nada. Esse povo não conhece o Evangelho. Esse povo não me conhece. Então esse povo precisa aprender. Então Jesus aqui é um exímio discipulador. É aquele que vai gastar tempo com pessoas ensinando sobre a palavra de Deus. Então, meus queridos, se nossa compaixão não resultar em uma ação, nossa compaixão se tornou simples emoção. Jesus não só ensina esse povo, mas Jesus enxerga a necessidade deles. Diz que declinando a tarde, então certamente Jesus deve ter passado pelo menos uma tarde pregando para esse povo. Eu fico imaginando como deveria a gente estar lá sentado, ouvindo o próprio Cristo pregar para a gente. De repente uma pregação ou outra você gosta, você acha legal. Agora você já imaginou Cristo pregando e você sentado ouvindo? E diz que Jesus passa a tarde toda e ninguém reclama, o texto não diz. Mas chega uma hora que esse povo tem que ir embora. Aí os discípulos caem a ficha: Senhor, vamos despedir esse povo, que aí eles vão saindo aí pelos campos e vão comendo. Em outras palavras, olha, o que achar pela frente aí, milho, sei lá o que tem plantado, esse povo vai comendo. É muita gente, Senhor, nós não vamos dar conta. Nós não vamos conseguir alimentar esse povo. Olha a multidão que está aqui. E aí a compaixão de Jesus sai da compaixão e se torna ação. Jesus, no verso de número 37, Jesus diz: dai-lhe vocês mesmos de comer. Quando Jesus traz a responsabilidade para os 12, automaticamente eles tiveram medo. Senhor, peraí, deixa eu falar um negócio, Senhor. Nós vamos ter 200 denários para comprar de alimento para esse povo? Um denário equivalia basicamente uma jornada de trabalho inteira. Ou seja, é mais ou menos 200 dias de trabalho eles precisavam ter para alimentar essa multidão, para você ver que a coisa que não era barato. Só que Jesus está dizendo: gente, vocês já se compadeceram, né? Já chorou, eu vi vocês chorando, agora nós vamos mandar o povo embora. E Tiago diz o quê? Tiago diz em sua carta que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse faz o quê? Alô, leitores de Tiago? Peca. Se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Então não adianta você chorar, não adianta emocionar, se nossa emoção não se resultar em ação. Esse tempo, não sei se foi o pastor Isamar que compartilhou um vídeo de umas crianças assim, uma irmãzinha, deveria ter uns 8 anos, cuidando de 2 criancinhas pequenas, e uma caída assim, já desfalecendo. E aí chegam os missionários norte-americanos brancos e cuidando lá, e a mulher, e ele fazendo documentário, e o cara filmando, e ele está filmando a irmãzinha cuidando das 2 crianças, e do lado você vê a mulher dele se acabando de chorar. Ela não aguentava olhar para aquela cena e nos compadecer. Ela chorou, e todo mundo que assiste esse vídeo chora, porque eu mesmo me emocionei. E aí, tipo assim, acaba o vídeo, você já pega um outro, você já dá risada, eu quero ver outra coisa e tal. Mas passou, acabou. Meu Deus, eles lembram, gente, nós somos o povo da cruz, e glória a Deus, e hashtag agora povo da cruz, e tal, e estão matando, e não sei o que, e estão matando, gente. Foi feita agora uma pesquisa, a cada 5 minutos está morrendo um cristão no mundo. Está matando muito mais nesse século 21 do que o Império Romano matou. Tem pesquisas, dados fortíssimos sobre isso. O século 21 está matando muito mais que o Império Romano matou.
A gente acha que naquele tempo foi difícil, está ficando pior. E aí a gente olha, gente, tem cristão morrendo, e aí eu choro, mas eu saí do culto, a minha ação. Ou seja, né, como dizia o pastor Ezio, parece que a igreja vai acender uma bomba, né? Colocou fogo, parece que vai ser um estouro a igreja. Aí de repente o estouro foi, tem quando a bomba falha? Aí, acabou, não estourou nada, não explodiu, não deu dínamos. Fazer missões, meus amados, não é só se compadecer, mas agir. O dia que você se compadecer de alguém na rua, já corre e já faz na hora, porque a sua emoção passa. Você viu, sentiu, faça na hora, porque senão depois você esquece. Foi lá, pastor, você lembra aquela pessoa? Pai, esqueci, acabei me envolvendo com outras coisas. O negócio é na hora. Se você se compadeceu, vai lá e faça. Eu contei esses dias só para o meu pai Zamar, e vocês, eu creio que me conhecem, né? Não preciso contar nada aqui para me engrandecer, nem para me vangloriar, mas aconteceu esses dias à tarde, que é uma situação muito interessante. O dia que ele estava colocando TNT, apareceu uma menina aqui, toda maltrapilha, com um bebezinho no colo. O menino estava só de fralda, e ela com uma mantinha enrolada nele, e ela toda suada e tal, e pediu água. Tem água aqui? Eu fui aqui no bebedouro, peguei água para ela, e ela ofegante, tudo e tal. Sabe onde é a rodoviária? Eu falei, aqui, moço, tal. Eu estou indo embora, eu vou lá ver se eu consigo a passagem. Eu falei, passagem para onde? Para Dourados, eu tenho que ir embora. Mas você tem dinheiro? O cara que me deu carona me deu 30 reais. Eu falei, mas meu Deus, como é que você vai para Dourados, menina, com 30 reais? Quantos anos você tem? 16. De onde você está vindo? Olha, eu sou de Dourados, mas eu vim com um cara lá de Dourados para morar aqui em Pochorel. E agora o cara está me batendo, ele é alcoólatra, e eu estou fugindo dele. Estou com os documentos, se eu não ir embora, ele disse que vai me matar, quer tomar a guarda do menino, e eu tenho que fugir daqui. Aí eu falei assim, você tem alguém lá de Dourados que eu possa ligar? Tem sim, tem minha mãe, me dá o número. Me falou de cabeça, eu peguei e liguei para a mulher. Aí a mulher atendeu, gente, a mãe da menina estava bêbada. E aí quando ela atendeu, ela falou assim, alô, quem está falando é o Gambá? Eu, não, minha senhora, não é o Gambá não. Aqui é o pastor, sua filha está passando aqui. O que ela é? Não, minha filha e tal, não sei o que. Aí a mulher chapada, não conseguia falar nada. Aí a menina pegou e falou assim, passa para o pai, que é o padrasto dela. Passou o padrasto. Aí ele perguntou, é o Gambá que está falando? Não, moço, é o pastor da igreja. O que você é do Gambá? Eu falei, eu não conheço Gambá, eu não sei quem é Gambá. Você é amigo, né? Que o Gambá, no caso, era o pai do menininho, que eles estavam com medo. Moço, eu não sei quem é Gambá, a menina passou aqui, eu só quero saber. Ela tem que vir embora, ela está aí na igreja? Tá, então tá bom. Beleza, deu certo. E aí, gente, olhar para aquela criança, eu vi a Joana. E aí eu fiquei, menina, tem leite? Não tem. Fralda? Não, tem umas 3 fraldas aqui. Não tinha roupa, não tinha nada. Aí eu fui lá na caixa de brinquedos, peguei um carrinho e dei na mão dele, ele tinha 1 ano e pouquinho, ele já ficou brincando naquele carrinho. E eu olhando, eu falei, meu Deus do céu, o Senhor mandou essa menina aqui, eu não posso despedir essa menina desse jeito, gente, essa menina vai morrer com a criança. E eu me compadeci, talvez não pela menina, né, que pelo jeito, como a gente diz aí, entre aspas, parece que era, né, julgando, mas talvez pela situação rodada, mas a criança estava ali que não tinha nada a ver, sofrendo, e eu falei, meu Deus do céu, e aquilo mexeu comigo, e eu falei, entra no carro e vamos lá na rodoviária. Aí fomos lá na rodoviária, vimos que hora que tinha passagem. A primeira era 7 horas da noite, isso era 3:30 da tarde. E aí fui lá, comprei a passagem dessa menina. E aí eu tinha, eu acho que 20 reais na carteira. Eu falei, tá aqui, vai lá e come alguma coisa, dá alguma coisa para sua criança. Tem fralda? Tem. Quer comprar alguma coisinha para o menino e tal. E aí tudo bem, peguei, deixei a menina lá. E antes de descer com ela na rodoviária, orei com ela no carro, ministrei uma palavra no coração dela. Ela chorou muito e agradeceu, foi lá. E aí, enfim, né, deixei ela na rodoviária e vim embora. Nesse momento eu poderia falar o quê? Ficou sabendo? O pastor engravidou uma mulher aí, estava mandando ela embora com filho e tudo. Estava lá na rodoviária para mandar a mulher embora. E aí deixei a menina lá e vim para cá. Dali a pouco, gente, toca o celular. A bêbada me ligando. O que você é do Gambá? Minha senhora, eu não conheço o Gambá. Eu só levei sua filha na rodoviária. Ela vai pegar o ônibus e está indo para Dourados. Ela vai chegar aí amanhã cedo. E aí a mulher me disse, mas por que ela não vem agora? Porque não tem ônibus.
Ela sai daqui 7 horas. E que hora que ela chega? Amanhã cedo. Não, quero que ela chegue agora. Falei, minha senhora, ela está no Mato Grosso, é longe. Pelo menos aí uns 800 quilômetros, eu acho, daqui em Dourados. Não, só chega amanhã. Não, mas ela tem que vir agora. Eu quero que ela venha agora. E eu tentando explicar. Então tá bom, eu tive que ir e cortei a ligação. Aí liga o padrasto da menina e perguntou, o que você é do gambá? Meu senhor, tá aqui a menina e o gambazinho que já foi mandado para lá. Eu não conheço, eu só sou pastor e só fui levar a menina lá. Ela vai entrar aqui 7 horas, tá bom. Gente, quando foi de madrugada, eu levantei para ir no banheiro, tinha 12 chamadas não atendidas desse povo de Dourados. Quando foi 7 horas da manhã que eu fui para a escola, já tinha mais 6. E aí quando foi à tarde, o negócio emendou de novo, de chamada. E aí eu falei, pronto, só falta de dar uma zebra com essa menina para lá, e esse povo vai me ligar aqui achando que eu sou o gambá. E aí nesse intervalo todo, quando foi mais tarde, a menina mandou um texto: oi pastor, é a fulana, se não me engano era até Carlos o nome dela, queria agradecer, já estou aqui em Dourados e tal, não sei o que. E mandou um textão agradecendo, eu só peguei e agradeci também. E aí eu fico pensando, peraí, o que eu ganhei com isso, gente? De uma certa forma, incomodação, porque estava achando já que eu estava no meio do rolo. Mas se eu me compadecesse, não agisse, como que eu ia me apresentar como um cristão para ela? Se Deus manda a guria na minha porta e eu não posso fazer nada por ela. Se Ele mandou aqui, eu falei, puxa vida, o Senhor mandou é porque Ele acha que eu posso ajudar. Essa semana apareceu um japonês, aí eu liguei para o irmão Tetsuya, tem um conterrâneo seu aqui, vamos ajudar o cara, né? E aí o cara veio, escreve em japonês, fala 3, 4 línguas e tal, foi mó legal aqui esses dias aqui. Então, se eu me compadecer e não agir, não vai resolver. Eu poderia ter me encantado com a criança, chorado e falar para ela, Deus abençoe, tá? Vai com Deus, sabendo que eu poderia agir por ela. Então que a sua compaixão se torne ação. Se seu coração se compadecer, haja, faça. Não fique simplesmente chorando, achando e não faz nada. Ora então, contribua, faça alguma coisa. Jesus, ele consegue olhar para a dificuldade desse povo. Jesus ensina esse povo, Jesus ainda quer fazer mais. Vamos dar de comer esse povo. Vamos dar alguma coisa para esse povo comer. Jesus se compadece, mas Jesus toma iniciativas. Como é que está a sua compaixão? Sua compaixão só está se tornando emoção, ou sua compaixão está se tornando atitudes? Se a sua compaixão só não retornar, não se tornar atitudes, você só está se emocionando. É muito fácil você chorar, se emocionar, mas agir é o desafio que nós temos. E Jesus, como um exemplo de missionário, ele mostra que não é necessário só se compadecer, mas é necessário agir. Para a gente encerrar, fazer missões e aprender a usar o que tem. Verso 38 e 42 diz o seguinte: e ele diz, quantos pães tens? Ide ver. E sabendo eles responderam, 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva, e o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou. Partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem por todos. Repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Me diga, meus amados, você acreditaria que 5 pães e 2 peixes iriam alimentar essa multidão? Os discípulos acreditariam? Tanto é que ele já citou atrás: Senhor, nós precisamos de 200 denários, 200 salários para alimentar esse povo. Jesus pega o que ele tem na mão e ele levanta aos céus e fala o quê? Pai, obrigado. Jesus agradece aquilo que tem e ele vai usar aquilo que tem. Engano seu, meus amados, é achar que Deus só trabalha no mar. Engano seu é acreditar que Deus só vai fazer a partir de coisas grandes, sendo que Deus quer te usar a partir daquilo que você já tem. Tem gente que fala, eu só vou dizimar o dia que eu ganhar muito. O dia que eu ganhar 10 mil eu dizimo. Aí o dia que ele ganhar 10 mil ele fala, puxa, mas 1.000 é muito. Deus quer te usar a partir daquilo que você tem. Eu ganho 100, eu ganho 10.
Minha casa é pequena, mas eu posso servir e receber alguém. Meu celeiro é pequeno, mas eu posso ofertar na vida de alguém. Talvez o meu tempo de oração é pequeno, mas eu posso orar por alguém. E aí fazer missões é entender e aprender a usar aquilo que você já possui. A gente fica sempre sonhando, o dia aqui, aí nunca sai nada, nunca se torna em ação. Agora Deus te deu uma capacidade, talvez de tocar, de cantar, de orar, de ensinar, de alguma coisa Deus te deu. Aí a gente fica, não, o dia que eu for profissional nisso, não, o dia que eu tiver aquilo, não, o dia que eu fizer aquilo outro, e aí nunca sai do papel. Se Jesus estivesse esperando, meus amados, 200 pães chegar aqui, ou 5.000 pães, não é melhor, não falei, confundi com denários. Se Jesus estivesse esperando 5.000 pães, não teria concluído essa história. Mas Jesus é grato por aquilo que tem. Perceba que muitas vezes nós somos ingratos por aquilo que nós temos. Deus tem te dado e você está aí murmurando. Essa miséria, não dá para nada, esse salarinho. Meus queridos, seja fiel no pouco, que no muito o Senhor vai te colocar. Deus quer usar aquilo que você já tem. Qual é a capacidade que você pode oferecer a Deus? É essa. Então vá fazendo, que depois Deus vai dar mais. E agradeça, Senhor, eu quero agradecer. Agradecer pelo que eu já posso fazer. Agradecer pelo que a gente já pode fazer. Puxa, quem sabe, nossa, quanto tempo vai demorar para a gente terminar o nosso tempo? Gente, eu não sei. Mas nós já estamos sendo gratos por aquilo que já tem. Nós já estamos felizes por o que Deus já nos deu. Nós já somos gratos por aquilo que o Senhor já está fazendo. Pastor, quando é que essa igreja vai ter 100, 200 membros? Gente, eu não sei. Mas já tenho sido grato por vocês que estão aqui. Eu já tenho louvado por vocês que estão aqui. E eu quero usar, ou seja, ministrar, abençoar, pastorear aquilo que Deus me deu, que são vocês. Quem muito tem me ajudado no meu ministério é o pastor Gleison. E aí um dia, numa das aulas lá de teologia em Cuiabá, eu falei, pastor, eu estou desanimado com o nosso trabalho de liderança, que está indo 3, 4, 5. O pastor falou, não, se for 1, trabalhe com 1. Se for 2, com 2, 10 com 10. Não se empolgue com números, ele disse. A igreja inteira nunca vai se envolver. Nunca a multidão vai arregaçar as mangas. Sempre será uma minoria. Então, quando tiver alguma coisa, você não desmarque. Eu lembro que a gente tinha trabalho de liderança, aí vinha 3, 4, eu falei, então gente, não vai ter, né? Então vamos orar, agradecendo, encerrando, porque, puxa, o pessoal não veio. Aí ele falou, não faça isso não. Se vir 1, você vai ministrar naquele 1. Se vir 5, vai ministrar naquele 5. Ele falou, olha, Moisés só fez Josué, mas fez um líder de peso. O líder que Moisés fez, alcançou a terra prometida, e nem ele alcançou. E aí muitas vezes a gente fala, puxa vida, a gente poderia fazer, mas se viesse todo mundo. Aí não vem todo mundo, você se frustra. Então use o que você tem. Quantas pessoas Deus te deu? É 1? São 10? É 15? Quanto é a sua equipe? Trabalhe com o que Deus está te dando. Abençoe, seja grato por aquilo que você já tem. E não murmure. O que é que você tem para oferecer para o Senhor nessa noite? O que é que você pode entregar nas mãos do Senhor para virar muito? Meus amados, o pouco de Deus se torna muito. O pouco de Deus com Sansão era somente uma queixada de jumento, se tornou uma arma para matar 1000 filisteus. O pouco na mão de Moisés era um cajado, mas foi usado para abrir o mar vermelho. O pouco na botija lá foi usado para nunca mais faltar azeite. O que é que você tem para oferecer ao Senhor nessa noite? Se você estiver ainda, pastor, o dia que você morrer, Eclesiastes tem uma palavra: para onde você vai, o sepulcro, não há obras, não há trabalho, não há mais nada. O tempo é hoje, o tempo é agora, o tempo de se compadecer e agir o que você tem, fazer com o que você tem é agora. Deus não está esperando você ficar rico para você fazer a obra dele. Deus quer você hoje e agora. Para fazer missões é necessário aprender a usar o que você tem. O que é que você pode expor nessa noite para a causa do Senhor? Com o que é que você pode contribuir para a causa de Deus? Coloque-se em pé.
Queria convidar o Ministério de Louvor para a gente encerrar. Será que nós conseguimos aprender com Jesus nessa noite? Meus queridos, fazer missões é ministrar. Mesmo quem está precisando ser ministrado é você. Muitas vezes Deus vai colocar pessoas no seu lado para você ministrar quando você estava precisando ser ministrado. Há momentos que o Senhor vai permitir que você esteja lá sedento, mas você será aquele que vai ministrar na vida de outras pessoas. Fazer missões é ter compaixão pelos perdidos. Que o Senhor mude nosso coração nessa noite, mude nossa consciência e nos dê um coração de carne e nos tire o coração de pedra para que possamos olhar por aqueles que sofrem, que perecem. Fazer missões, meu amado, não é só chorar. Fazer missões é se compadecer, mas também agir. Que sua compaixão não se torne só emoção, mas que sua compaixão resulte em ação. Fazer missões é aprender a usar o que tem. Eu queria que você orasse nessa hora, enquanto o Ministério de Louvor louva uma canção. Eu queria que você entregasse tudo ao Senhor. Como nós cantamos nessa noite, o reino é teu, a glória é tua. Se tudo é dele, se tudo é para ele, por que nós estamos querendo reter o que é dele mesmo? Por que nós não queremos servir e fazer o que nós precisamos fazer? Onde é que está o teu coração pela causa do Senhor? Talvez você possa falar, pastor, olha, isso não está longe da minha realidade, porque eu não vou ser missionário. Isso é coisa da Tia El, isso é de outros aí. Não, querido, você pode fazer missão onde quer que você esteja. Na tua casa, na faculdade, no teu trabalho. Mas você precisa aprender a usar aquilo que você já tem. Quais são as ferramentas que Deus te deu? Vamos louvar essa hora, Jesus.